Você já tem 68 anos, mãe. Para que precisa de tanto dinheiro? Quando ouvi essas palavras, senti como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés. Era o meu próprio filho quem dizia isso, com os olhos frios e o tom impaciente de quem fala com um estranho. O café ainda fumegava na xícara, mas dentro de mim tudo gelou. Naquele instante, percebi que a ingratidão tem um som. É o som da voz de quem a gente mais ama quando deixa de nos enxergar como pessoa. Durante anos, fui a mãe que dizia sim. A mulher que servia café, que ouvia calada, que assinava papéis sem ler. Tudo em nome do amor, da família, da paz. E agora, esse mesmo amor me pedia a alma em troca de um número num papel. 300 milhares de reais. O preço da minha confiança. Antes de continuar, me diz uma coisa. Você já passou por um momento em que o amor virou uma cobrança impossível de pagar? Comenta aqui sua idade, ou de onde você está vendo essa história, se também já se sentiu usado por quem ama. E se nunca viveu algo assim, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de drama familiar que tocam fundo na alma. Meu nome é Maria Ferreira, e essa é a história do dia em que meu próprio filho bateu à minha porta, não para me abraçar, mas para me pedir tudo o que eu tinha. Eu morava sozinha em Recife, numa casa silenciosa demais desde que meu marido, Roberto, se foi. Naquela manhã comum de terça-feira, eu ainda não sabia que seria o começo do fim da vida que eu conhecia. A campainha tocou 3 vezes, insistente, como se o mundo estivesse acabando. Eram 7h30 da manhã de uma terça-feira qualquer. Eu já sabia quem era, mesmo antes de abrir a porta. Paulo nunca aparecia sem avisar, a não ser que precisasse de alguma coisa. Deixei a xícara de café sobre a mesa da cozinha, ainda com o vapor subindo lento, e caminhei pelo corredor estreito da minha casa em Recife. O sol entrava pelas frestas das janelas e iluminava as fotos antigas penduradas na parede. Nelas, Paulo ainda era um menino risonho, de cabelo desgrenhado, sempre agarrado nas minhas pernas. Agora, o homem que eu esperava atrás daquela porta não tinha mais nada daquele sorriso. Quando abri, ele já estava com o celular em uma mão e um envelope pardo na outra. O rosto sério, a barba por fazer, o olhar cansado. Mãe, a gente precisa conversar, disse, passando por mim sem esperar um convite. Entrou direto para a cozinha, como se a casa ainda fosse dele. Sentou-se na minha cadeira, a de sempre, e apoiou o envelope na mesa. Um café cairia bem, murmurou, sem levantar os olhos da tela. Servi o café como quem obedece a um velho hábito. 10 anos de viuvez e eu ainda servia café para os homens da minha vida como se fosse minha única função. Enquanto colocava a xícara na frente dele, notei o quanto suas mãos tremiam. Os dedos rígidos, os nós brancos de tanto apertar o celular. Camila está bem? E as crianças? Perguntei, tentando manter uma conversa normal. Estão ótimos, respondeu vago, tomando um gole do café. Pousei as mãos sobre a mesa, esperando o que viria. Paulo nunca falava de sentimentos. Ele falava de negócios, de urgências, de problemas. Sempre havia um problema. Mãe, vou ser direto. Tenho uma situação complicada. Meu coração apertou. Ele empurrou o envelope na minha direção. Abri devagar, temendo o que já intuía. Dentro havia papéis de banco, notificações e um contrato de empréstimo com um número que me fez perder o ar. 300 mil reais. Camila se envolveu num investimento ruim, explicou. E precisamos resolver isso até amanhã. Paulo, isso é quase tudo o que tenho, sussurrei. Ele me olhou por cima da xícara. Mãe, a senhora vive sozinha. A casa está paga, gasta pouco. Para que precisa guardar tanto dinheiro? Eu só estou pedindo um empréstimo. A palavra empréstimo saiu da boca dele como se fosse algo simples, como se pedir toda a minha segurança de vida fosse o mesmo que pedir um copo d'água. Fiquei em silêncio. Ele sempre soube usar as palavras certas. Desde pequeno tinha o dom de convencer, o mesmo dom do pai. Não é tão simples, tentei argumentar. Tenho meus remédios, consultas médicas. É já. Paulo bateu de leve na mesa, cortando minha fala. Mãe, eu não estou te pedindo por luxo. São pessoas perigosas. Não são bancos. Se a gente não pagar, pode acontecer coisa pior. Meu estômago revirou. Que tipo de pessoas perigosas? Não precisa saber. Só confia em mim.
É um empréstimo rápido. Eu te devolvo assim que reorganizar as finanças da empresa. A empresa. Ele sempre usava a empresa como escudo, como se aquele título de empresário o tornasse imune à irresponsabilidade. Olhei o envelope de novo. As letras vermelhas dos avisos pareciam me encarar. Paulo, você já me pediu dinheiro antes. Nunca vi R$ 1 de volta. Ele respirou fundo, cruzou os braços e me fitou como se eu fosse a parte irracional da conversa. Mãe, é sério. Não é hora para drama. Eu sou seu único filho, sua família. A senhora sempre disse que faria qualquer coisa por mim. Aieruberu mais. Aquela frase me atingiu como uma faca. Era o mesmo tipo de manipulação que Roberto usava quando estava vivo. Ele também dizia que eu fazia drama. Também me convencia de que amor significava ceder. Fechei os olhos por um instante. Senti o cheiro do café misturado ao da minha própria culpa. Preciso pensar, murmurei. Não tem tempo para pensar. Preciso desse dinheiro hoje. Amanhã já é tarde. Ele se levantou e veio até mim. Colocou as mãos nos meus ombros com força suficiente para que eu entendesse o que aquelas palavras não diziam. Mãe, é pela segurança da Camila, das crianças, pela nossa família. Família. A palavra mágica. A chave que sempre abria todas as portas dentro de mim. Assenti devagar. Está bem. Eu transfiro. A expressão dele mudou na hora. Um sorriso breve e infantil cruzou seu rosto. Sabia que podia contar com a senhora. Ele mais os 5. Pegou o envelope de volta, checou o relógio. Tenho uma reunião agora, mas volto à noite para jantar e resolver tudo. Tá bom? Não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. Quando a porta se fechou atrás dele, a casa ficou num silêncio que doía. Olhei a xícara dele ainda pela metade. O café já frio. O mesmo frio que começava a se espalhar dentro de mim. Caminhei até a janela. Vi o carro dele arrancando rápido pela rua estreita, espalhando poeira sobre o jardim que eu cuidava com tanto carinho. Foi nesse momento que algo começou a mudar. Uma ideia pequena, incômoda, mas teimosa. Passei o resto do dia tentando afastá-la, mas ela voltava. Era a primeira vez em toda a minha vida que uma voz dentro de mim dizia não. À tarde, sentei na varanda com meu bordado inacabado no colo. As linhas coloridas embaralhadas me lembravam minha própria vida. Tentei concentrar-me, mas as mãos tremiam demais. Peguei o telefone. O nome de Helena piscava na tela, como um farol no meio da confusão. Hesitei. Fazia meses que não nos falávamos. Desde que Roberto morreu, eu me afastei de quase todo mundo. Disquei o número. Maria? Que surpresa! Respondeu ela com a voz firme de sempre. Helena, eu preciso da sua ajuda. Ela ficou em silêncio por um instante. Aconteceu alguma coisa com o Paulo? Suspirei. Aconteceu comigo. Expliquei tudo. Cada detalhe. O pedido, o valor, o medo. Do outro lado da linha, Helena alternava entre incredulidade e raiva. Você não pode continuar assim. Ele está te usando, Maria. Isso é abuso financeiro. A palavra soou estranha. Abuso. Eu nunca tinha pensado que pudesse sofrer isso de um filho. Mas é meu filho, Helena. E você é mãe, não é banco. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Lá fora, o céu começava a escurecer. O barulho distante das cigarras misturava-se ao som do meu próprio coração. Eu não sei o que fazer, confessei. Primeiro, não transfere mais nada. E segundo, a gente vai resolver isso juntas. Amanhã eu vou até aí. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. A noite caiu. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti pequena dentro da minha própria casa. Cada canto parecia carregar a sombra de decisões erradas. Olhei para a foto de Paulo criança sobre o aparador. Ele sorria, segurando uma pipa. Naquele tempo, eu acreditava que ser mãe era dar tudo. Hoje, percebia que talvez fosse o contrário. No meio da madrugada, acordei com o barulho do celular vibrando na mesa de cabeceira. Era uma mensagem dele. Mãe, não me decepcione. Aquela frase ressoou dentro de mim como um eco antigo. Era a mesma que Roberto dizia quando eu tentava recusar algo. Fechei os olhos, sentindo uma raiva silenciosa crescer junto com o medo. Talvez fosse hora de quebrar o ciclo. Levantei da cama e caminhei até a cozinha. A xícara de café ainda estava lá, manchada na borda. Lavei-a devagar, como se aquele gesto pudesse limpar também os anos de submissão.
Quando voltei à sala, sentei na poltrona e fiquei olhando o envelope pardo sobre a mesa. As palavras de Helena ecoavam na minha mente. Você não é um banco. Peguei o envelope, guardei na gaveta da escrivaninha e, com um impulso que nem eu soube explicar, tirei um papel em branco. Comecei a escrever algo. Não sabia se era uma carta, uma despedida ou apenas um desabafo. Só sei que as palavras saíram sozinhas. Quando terminei, dobrei o papel e coloquei sobre a mesa, ao lado da xícara limpa. Depois olhei pela janela novamente. A rua estava deserta, a lua refletia no vidro, e eu, pela primeira vez em muitos anos, senti que talvez pudesse escolher um caminho diferente. Ainda não sabia o que faria, mas sabia que o dia seguinte não seria igual. E no fundo, uma certeza começava a se formar. Algo em mim estava despertando, e dessa vez eu não iria ignorar. O sol ainda nem tinha nascido quando o telefone tocou. Era Helena. A voz dela vinha firme, sem espaço para hesitação. Maria, você ainda tem o dinheiro na conta? Tenho por enquanto. Então me escuta. A gente vai resolver isso hoje. Não é amanhã, nem semana que vem. Hoje. Helena sempre foi assim. Direta. Enquanto eu hesitava, ela agia. Talvez por isso tenhamos permanecido amigas, mesmo depois de tantos anos distantes. Você acha mesmo que ele seria capaz de te enganar? Maria, ele já fez isso. E se continuar, vai te destruir. Olhei para o espelho. O rosto cansado refletido parecia o de outra mulher. Quantas vezes naquela vida eu tinha sido enganada, subestimada, manipulada em nome do amor, o amor de Roberto, meu marido, que controlava cada centavo que eu gastava, o amor de Paulo, que herdou o mesmo talento para me fazer sentir culpada. Eu não sei se consigo. Exerma, consegue sim. Eu te conheço. Helena chegou a Recife por volta das 10. Entrou em casa com a energia de um furacão. Trazia uma pasta preta, um olhar decidido e uma xícara de café que pegou na cozinha como se ainda morasse ali. Vamos pro banco agora. A gente vai transferir tudo para uma conta nova, que o Paulo não conhece. E depois? Depois, você some. A palavra ecoou como uma sentença. Sumir. Sumir para onde? Para Salvador. Tenho um apartamento de praia que está vazio. Lá ele nunca vai te encontrar. Olhei em volta. As paredes, as fotos antigas, o cheiro do meu lar. Cada canto daquela casa tinha um pedaço da minha história, mas também tinha cicatrizes. Cicatrizes deixadas por anos de submissão. E se ele vier atrás de mim? Perguntei. Helena sorriu de lado. Então, ele vai descobrir que a mãe dele não é mais a mesma. Ex-pesado. Ex-pesado. No banco, a gerente me olhou surpresa quando pedi para transferir todo o saldo da conta. Dona Maria, a senhora tem certeza? É uma quantia alta. Absoluta. Assinei os papéis com a mão firme, quase aliviada. Era como cortar uma corrente invisível. E por favor, acrescentei, não envie extratos para minha casa. Quando saímos, o vento quente de Recife parecia diferente. Helena me olhou e disse, agora começa a parte difícil. Fomos até o cartório. Lá, ela redigiu um documento me dando poderes legais em caso de necessidade. Eu só ouvia metade das palavras, como se estivesse em transe. Você está mesmo pronta para isso? Perguntou. Mais do que nunca. De volta à casa, começamos a arrumar minhas coisas. Peguei a mala pequena que usava nas poucas viagens que fiz na vida. Enquanto escolhia roupas, percebi o quanto era fácil desapegar quando se carrega apenas o essencial. Separei 3 vestidos, alguns remédios, documentos e um porta-retrato. Dentro da gaveta, encontrei a caixinha de madeira onde guardava o dinheiro que Roberto nunca soube que existia. Meus pequenos lucros vendendo bordados e doces ao longo dos anos. Helena viu e sorriu. Você sempre foi mais esperta do que deixava parecer. Não esperta o bastante. No fundo do armário, o retrato de Paulo criança me fitava. Aqueles olhos doces agora pareciam um lembrete cruel. Por um instante, quase o coloquei na mala, mas deixei ali. Enquanto empacotávamos, Helena falou, você sabe que ele vai ficar furioso. Eu sei, mas pela primeira vez, não tenho medo. Ela me abraçou forte. É isso, Maria. Agora você está viva. Fomos ao aeroporto no meio da tarde. Eu olhava pela janela do carro como quem se despede de um velho amor. Recife passava devagar,
cada esquina carregando lembranças. O primeiro beijo com Roberto, o nascimento de Paulo, as tardes cozinhando para uma família que nunca me agradecia. No embarque, Helena segurou minha mão. Depois de hoje, nada será igual. Quando o avião decolou, senti o estômago revirar. Lá embaixo, a cidade diminuía até virar um pontinho. Chorei, não pelo dinheiro, nem pela casa, mas por tudo que deixava para trás. Em Salvador, o apartamento de Helena era pequeno, mas arejado, com vista para o mar. O cheiro de sal e brisa me fez lembrar de quando eu ainda acreditava em recomeços. Fica aqui o tempo que precisar. Amanhã, a gente vê o que fazer. À noite, deitei no sofá e fiquei escutando o som das ondas. A mente não parava. Imagens de Paulo vinham e iam como maré. O menino risonho, o homem frio, o filho que dizia, não me decepcione. Peguei o celular e o liguei. Havia 15 chamadas perdidas, todas dele, e uma mensagem. Mãe, o que a senhora fez? Não respondi. Desliguei o aparelho. Na manhã seguinte, Helena apareceu com pão fresco e café. Dormiu? Pouco. Então é hora de começar a nova fase. Helena, e se ele nunca me perdoar? Ela se encostou na mesa e respondeu calma. Maria, ele não precisa te perdoar. Quem precisa se perdoar é você. As palavras dela ficaram ecoando enquanto olhava o mar. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de mim não doía. Mas essa tranquilidade durou pouco. No fim da tarde, o porteiro do prédio subiu com uma carta. O remetente era de Recife, o nome de Paulo. Abri devagar. Dentro, havia uma folha escrita com raiva. Como pôde me trair desse jeito, mãe? A senhora destruiu tudo. A casa era minha. A senhora vai se arrepender. As mãos tremiam, mas o coração não. Senti um frio percorrer a espinha, mas junto dele, uma força nova. Ele não vai aceitar, disse Helena. Não importa, eu já aceitei. Naquela noite, sentei na varanda e escrevi uma carta curta. Deixei as palavras fluírem, simples, firmes, sem arrependimentos. Quem decepciona sou eu. A vingança é um prato que se come frio. Quando terminei, fechei os olhos e respirei fundo. A brisa do mar balançava as cortinas, o som das ondas parecia dizer que eu estava no caminho certo. Antes de dormir, pensei em todas as mulheres que vivem presas em amores que as destroem devagar. Pensei em quantas Marias ainda existiam por aí, acreditando que amar é se anular. E talvez, por isso eu decidi gravar um áudio. Se você já foi feita de refém por alguém que dizia te amar, comenta aqui a sua idade ou de onde você está ouvindo essa história. E se nunca passou por isso, deixa um like neste vídeo. Assim você ajuda mais histórias, como a minha, a chegarem a quem precisa ouvir. E claro, se inscreve no canal para continuar acompanhando o que vem depois. Enviei o áudio para Helena. Ela riu. Até para fugir, você consegue pensar nos outros. Não é pelos outros, é por mim. Quero lembrar de onde comecei. Quando me deitei, o barulho do mar embalava o que restava da minha coragem. Eu não sabia o que me esperava. Paulo podia me odiar, me procurar, tentar me ferir. Mas, dentro de mim, algo já estava decidido. Eu não voltaria atrás. E no fundo, uma pergunta me acompanhava. Será que ele seria capaz de me perdoar um dia? Ou será que essa fuga era o início de uma guerra ainda maior? O som distante das ondas foi a última coisa que ouvi antes de adormecer, imaginando o que viria quando o passado batesse novamente à minha porta. Os primeiros dias em Salvador pareciam um sonho silencioso. O barulho constante do mar entrava pelas janelas, o vento quente balançava as cortinas e o som distante das gaivotas me lembrava de que eu ainda estava viva. Depois de tantos anos vivendo em função dos outros, o simples ato de respirar sozinha já era uma forma de liberdade. Acordava cedo, fazia café e me sentava na varanda para observar o mar. Ainda assim, o silêncio tinha um peso. Eu tentava me convencer de que era paz, mas às vezes parecia apenas solidão disfarçada. O celular permanecia desligado desde o dia em que deixei Recife. Helena insistia para que eu comprasse outro chip, um novo número. Fiz isso, mas deixei o aparelho antigo guardado no fundo da mala, como quem guarda uma ferida ainda aberta. Uma tarde, enquanto arrumava o pequeno apartamento, ouvi batidas na porta. Era o porteiro, entregando uma correspondência. Nenhum remetente. O coração acelerou.
Abri devagar. Dentro havia uma folha com uma única frase escrita em letras firmes. Você não vai conseguir se esconder de mim, mãe. Senti o corpo gelar. Helena chegou meia hora depois. Eu estava sentada na cozinha, a carta aberta sobre a mesa. Ele descobriu onde você está? Perguntou. Não sei. Pode ser só uma tentativa de me assustar. Maria, você precisa registrar isso na polícia. E o que eu vou dizer? Que meu próprio filho me ameaça? Eles vão rir da minha cara. Helena suspirou. Não, não vão. Isso é sério. Você fugiu porque ele te manipulava e agora ele está reagindo. Fomos à delegacia. A detetive que nos atendeu, uma mulher chamada Carla Nogueira, ouviu tudo com atenção. Dona Maria, esse tipo de caso é mais comum do que parece. Mulheres sendo exploradas financeiramente por filhos, maridos, até irmãos. Mas a senhora fez certo em vir. Vamos registrar e monitorar. Carla anotou cada detalhe, pediu para guardar a carta e prometeu manter vigilância. Naquela noite, mal consegui dormir. O som do mar que antes me acalmava agora parecia um aviso constante, como se dissesse que nada estava realmente terminado. No dia seguinte, Helena me levou até a feira de artesanato de Itapuã. Você precisa ocupar a cabeça, disse. Vende seus bordados, seus doces. Recomeça. No início, achei que fosse uma ideia absurda. Mas assim que pus os pés naquela feira colorida, cheia de música e cheiro de acarajé, algo dentro de mim despertou. Em poucas horas, montei uma pequena mesa com toalhas bordadas e potes de doce de leite caseiro. As pessoas passavam, sorriam, faziam perguntas. Pela primeira vez em anos, eu me sentia parte do mundo. Uma senhora de vestido florido parou diante da minha barraca. Esses bordados são seus? Sim, são lindos. Tem algo especial neles. Parece que cada ponto conta uma história. Sorri, emocionada. Talvez conte mesmo. Quando voltei para casa naquele fim de tarde, senti um orgulho silencioso. Vendi quase tudo. Mas mais do que isso, eu havia recuperado algo que julgava perdido. O sentimento de capacidade. Helena ficou feliz. Viu? Eu te disse. A liberdade tem o gosto da coragem. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, bordava, fazia doces, caminhava pela praia. Comecei até a dormir melhor. Mas essa tranquilidade era sempre interrompida por um medo que eu tentava esconder. Certa manhã, enquanto preparava o café, ouvi o som familiar de uma notificação. Meu telefone novo apitava. Uma mensagem sem identificação. Você acha mesmo que pode recomeçar? Meu corpo congelou. Nenhum nome, mas eu sabia. Era ele. Mostrei a mensagem para Helena. Ela fechou os olhos, respirou fundo e pegou o celular. Vou falar com a detetive Carla. Ela precisa saber disso. Em poucas horas, Carla apareceu no apartamento. Dona Maria, ele provavelmente conseguiu esse número através de algum contato em comum. Vamos rastrear. Ele nunca vai parar, vai? Perguntei. Talvez não agora. Mas a senhora precisa continuar firme. A pior coisa seria mostrar medo. As palavras dela me marcaram. Medo era tudo o que eu conhecia na vida. Desde menina, medo de desagradar, medo de ser abandonada, medo de não ser boa o bastante. E agora, pela primeira vez, percebi que coragem não era a ausência de medo, e sim seguir em frente mesmo tremendo por dentro. Alguns dias depois, uma notícia inesperada trouxe um tipo diferente de choque. Helena recebeu uma ligação de uma colega advogada. Maria, parece que o Paulo está sendo investigado por fraude. Fraude? Sim. Ele usava nomes falsos, contas fantasmas, até o nome da senhora em alguns papéis. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Então ele também roubou minha identidade. Helena segurou minha mão. Mas isso pode ser o começo do fim. Agora a justiça vai agir. Fomos chamadas para depor. A detetive Carla confirmou tudo. Havia várias transações suspeitas feitas em meu nome. Eu teria de assinar documentos para provar que não tinha conhecimento de nada. Ele pode ser preso? Perguntei, tentando controlar a voz. Se comprovado, sim. Mas é um processo demorado. Na saída da delegacia, Helena comentou. Você percebe o que isso significa? Ele se colocou numa armadilha. Assenti. E mesmo assim, dentro de mim, havia uma pontada de culpa. À noite, sentei na varanda olhando o mar escuro. Pensei em Paulo, no menino que me chamava de mãezinha,
que fazia castelos de areia, que prometia nunca me deixar sozinha. Onde aquele menino tinha se perdido? Peguei meu caderno e escrevi: o amor que não tem limites acaba virando prisão. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Na manhã seguinte, Helena me acordou com uma expressão diferente. Maria. A polícia encontrou novas provas. Parece que ele estava envolvido com agiotas perigosos. Meu Deus! Por isso ele estava tão desesperado por dinheiro. E agora? Agora eles vão atrás dele. O coração batia descompassado. Eu queria sentir alívio, mas só conseguia pensar no perigo. Se Paulo se sentia encurralado, ele poderia fazer qualquer coisa. Durante o café, olhei para Helena e perguntei: você acha que ele ainda pode me encontrar? Talvez. Mas dessa vez, você não está sozinha. Ela disse isso com tanta convicção que por um instante acreditei. Mas naquela noite, o destino me lembrou de que o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. O interfone tocou. A voz do porteiro soou hesitante. Dona Maria, tem uma moça aqui dizendo que é da sua família. Meu coração disparou. Como ela se chama? Camila, senhora. Por um segundo, o tempo parou. Camila. Minha nora. O medo e a curiosidade se misturaram como mar e tempestade. O que ela fazia ali? Como me encontrou? E o que trazia consigo esperança ou mais destruição? Apertei o botão do interfone e respondi com a voz trêmula: pode subir. E assim, sem saber, eu abria novamente a porta para um pedaço do passado que ainda não tinha terminado de me assombrar. Quando ouvi o nome dela pelo interfone, o ar pareceu sumir dos meus pulmões. Camila, a nora que eu quase nunca via, a mulher de quem Paulo falava apenas quando precisava justificar algum pedido de dinheiro. Abri a porta com o coração disparado. Ela estava ali, parada no corredor do prédio, mais magra do que eu lembrava, com os olhos fundos e o cabelo preso de qualquer jeito. Trazia uma bolsa gasta pendurada no ombro e um olhar que misturava medo e desespero. Posso entrar? Perguntou com a voz trêmula. Assenti, ainda sem acreditar que ela tinha me encontrado. Camila entrou devagar, observando o apartamento simples, o cheiro de café fresco no ar, as cortinas abertas revelando o mar lá fora. É, aconchegante, disse com um sorriso tímido. É o que tenho, respondi. Nos sentamos na varanda. O vento soprava forte, levantando os fios soltos do cabelo dela. Camila segurava a xícara de café com as duas mãos, como se o calor pudesse aquecê-la por dentro. Maria, eu não vim para discutir, começou. Eu só precisava te ver. Como me encontrou? Paulo contratou um detetive. Eu consegui o endereço antes que ele fizesse algo pior. Algo pior. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Ele está fora de controle, continuou. Depois que a senhora sumiu, ele começou a perder tudo. Vendeu o carro, depois o apartamento da praia. As dívidas não eram só aquelas. Ele devia muito mais. Fiquei em silêncio. O mar batia nas pedras lá embaixo com um som constante, como um coração acelerado. Camila, ele ainda está te ameaçando? Sim. E não só a mim. Ele contou para os agiotas que a senhora ainda tem dinheiro. Disse que, se algo acontecer com ele, eles poderiam procurar a senhora. Senti o corpo gelar. Meu próprio filho me havia transformado em garantia viva de suas dívidas. Ele me usou como escudo, murmurei. Camila desviou o olhar, envergonhada. Eu não sabia o quanto ele tinha se afundado. No começo, achei que era só um problema de negócios, mas depois, ele começou a mudar. Fica violento, grita com as crianças, não dorme. E agora? Agora o quê? Perguntei. Agora ele está sendo investigado. A polícia apareceu em casa ontem. A detetive Carla tinha avisado que o caso estava avançando, mas ouvir aquilo da boca de Camila dava outro peso à história. E as crianças? Perguntei, com um nó na garganta. Elas estão confusas, assustadas. Gabriel pergunta por ele o tempo todo. Ana Luísa tem pesadelos. Eu não sei o que fazer. A voz dela quebrou. Sem pensar, segurei suas mãos. Estavam frias, trêmulas. Camila, escuta. Você precisa sair de lá. Leva as crianças e vai para a casa dos seus pais. Fica com eles até tudo se resolver. Não é tão simples. Ele controla as contas, os documentos. Eu só consegui sair porque ele não estava em casa. Então fica aqui, pelo menos por uns dias. Ela negou com a cabeça. Se ele descobrir, pode vir atrás.
Ele está obcecado. Acha que a senhora o traiu. Fiquei sem resposta. Por dentro, a raiva e a culpa travavam uma guerra silenciosa. Eu não o traí, Camila. Só parei de ser cúmplice. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Eu sei. E se serve de consolo, ele está colhendo tudo o que plantou. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento batia forte, levantando as cortinas. Ele vai ser preso, não vai? Perguntou de repente. Provavelmente. Então, o que vai acontecer com a gente? Vocês vão começar de novo. Como eu comecei. Camila sorriu de leve, mas havia tristeza naquele gesto. Queria ter sua coragem. Coragem, querida, não é ausência de medo. É agir mesmo tremendo. Ela respirou fundo. Maria, eu preciso te contar uma coisa. O Paulo, ele falou com um homem. Disse que se fosse preso, alguém viria atrás de você. Ele acredita que, se te pressionarem, vai conseguir o dinheiro de volta. As palavras dela caíram como pedras sobre mim. O chão pareceu girar. Você tem certeza disso? Tenho. Eu ouvi. Ele falou com um tal de Leandro. Disse o endereço antigo da senhora. Mas eu acho que esse homem está tentando descobrir o novo. Levantei, andei até a varanda, tentando acalmar o coração. O mar estava agitado, as ondas se chocavam nas pedras com violência. Preciso avisar a detetive Carla imediatamente. Camila assentiu. Ela precisa saber. Eles são perigosos. Peguei o telefone e liguei. Em menos de 1 hora, Carla estava no apartamento. Escutou tudo com atenção. Anotou nomes, detalhes. Vamos reforçar sua segurança, Dona Maria. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Quando ela foi embora, Camila ainda estava ali, sentada, olhando o horizonte. Eu estraguei tudo, não foi? Disse de repente. Não. Você confiou no homem errado, assim como eu confiei. Camila começou a chorar. Sentei ao lado dela e passei o braço por seus ombros. Pela primeira vez, não a vi como a esposa do meu filho, mas como uma mulher perdida, tão ferida quanto eu. Você não precisa repetir o mesmo ciclo, Camila. Salva a si mesma e seus filhos. Mas e a senhora? Eu? Eu já comecei a me salvar. Ela ficou quieta por um instante. Depois, enxugou as lágrimas e disse: Vou tentar. Por mim e pelas crianças. É o suficiente. Quando ela saiu, já era noite. Fiquei na varanda, vendo as luzes da cidade refletirem no mar. O barulho do vento se misturava às lembranças. Pensei em Paulo, em como o amor de mãe pode virar um veneno quando não tem limites. Horas depois, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi com o coração na garganta. Dona Maria, era a voz da detetive Carla. Preciso que a senhora mantenha a calma. Acabamos de receber um aviso. Seu filho foi levado para interrogatório. Ele resistiu à prisão, mas está bem. Fiquei muda por alguns segundos. Então acabou? Perguntei. Por enquanto, sim. Mas talvez ainda existam dívidas, pessoas envolvidas. Precisamos continuar atentas. A ligação terminou e o silêncio voltou. Caminhei até a sala e olhei para o retrato de Paulo criança, ainda na mala, onde eu o havia guardado. Peguei o porta-retrato nas mãos, aquele rosto inocente parecia zombar da mulher que eu fui. As lágrimas vieram sem aviso. Chorei até não ter forças, não apenas por ele, mas por mim, por todos os anos em que confundi amor com obediência, culpa com carinho. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo. Eu contei tudo. Ela ouviu em silêncio e depois disse: Maria, você sabe que essa história ainda não acabou, né? Assenti, olhando para o mar que se estendia diante da janela. Eu sei. Agora que a verdade começou a aparecer, virão outras consequências. Helena se levantou, colocou a mão sobre o meu ombro e falou baixo. Então se prepare, porque quando a verdade vem à tona, ela nunca vem sozinha. Olhei para o horizonte. O sol nascia devagar, tingindo o céu de laranja e vermelho. E dentro de mim, uma nova sensação crescia. Não era medo. Era expectativa. Algo me dizia que o que estava por vir seria muito maior do que eu imaginava. Os dias seguintes à prisão de Paulo foram um borrão. A notícia se espalhou rápido e logo os jornais locais começaram a noticiar. Empresário é investigado por fraude e lavagem de dinheiro em Recife. Ver o nome do meu filho estampado nas manchetes foi como receber uma facada. Helena tentava me convencer de que aquilo era necessário, que a justiça finalmente estava sendo feita.
Mas como explicar ao coração de uma mãe que justiça e dor podem caminhar lado a lado? A detetive Carla me ligava todos os dias. Dona Maria, seu depoimento será fundamental. Precisamos da sua colaboração para encerrar essa parte da investigação. Eu vou fazer o que for preciso, respondi. Mas quando desliguei, as mãos tremiam. Dar meu depoimento significava reviver cada manipulação, cada chantagem, cada vez que eu disse sim quando queria dizer não. Naquela noite, sentei na varanda e escrevi num caderno que vinha usando como diário. A verdade não liberta sem ferir. Antes de curar, ela rasga. 2 dias depois, fui à delegacia acompanhada de Helena. O prédio era frio, o ar cheirava a papel velho e café queimado. Carla me recebeu com um sorriso calmo. Vamos fazer isso com tranquilidade, Dona Maria. Conte tudo no seu tempo. Ela gravou meu depoimento. Contei sobre os pedidos de dinheiro, os empréstimos, os documentos que Paulo me fazia assinar sem explicar. Contei sobre o dia em que ele apareceu com o envelope, sobre as promessas e ameaças. Enquanto eu falava, percebia o peso daquelas palavras. Cada lembrança doía como se tivesse acabado de acontecer. Quando terminei, Carla desligou o gravador e me olhou com seriedade. A senhora foi vítima de extorsão e abuso financeiro. Isso não é fraqueza, é crime. Torar e esporura. Eu respirei fundo, tentando absorver aquilo. Ser chamada de vítima me soava estranho, mas de certo modo também era um alívio. Ele vai ser condenado? Perguntei. Temos provas suficientes para levá-lo a julgamento. Saí dali com as pernas bambas. Helena me segurou pelo braço e disse: Você foi corajosa. Hoje você colocou fim a uma história que começou há décadas. Mas no fundo, eu sabia que nada estava realmente terminado. Naquela mesma noite, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Maria, a senhora viu as notícias? Vi. Ele está furioso. Disse que a senhora o traiu, que vai te fazer pagar. Ele está preso, Camila. Não pode me fazer nada. Mesmo assim, ele tem contatos. Um dos homens que ele devia apareceu em casa perguntando de você. Senti um arrepio. Você está segura? Agora sim. A polícia veio e me levou com as crianças para uma casa de apoio. Mas, Maria, eles são perigosos. Um deles disse que se o Paulo não pagar, vai te achar. Fiquei muda. Olhei pela janela, o mar calmo contrastava com o turbilhão dentro de mim. Helena chegou logo depois e encontrou-me parada na sala, segurando o telefone como se fosse uma bomba. Maria, o que aconteceu? Contei tudo. Ela franziu o senho. Eu vou falar com a Carla. Eles precisam reforçar sua segurança. Isso já passou do limite. No dia seguinte, Carla apareceu com 2 policiais. Instalaram câmeras e trancas novas no apartamento. Não se preocupe. A senhora está sob vigilância. Mas é importante que não saia sozinha por enquanto. A sensação de estar sendo protegida era, ao mesmo tempo, reconfortante e sufocante. Eu, que passei a vida sendo controlada por homens, agora precisava de homens armados para me sentir segura. Era uma ironia cruel. Na manhã seguinte, recebi um envelope oficial. Era uma notificação judicial. O advogado de Paulo solicitava minha presença como testemunha no processo. Ele quer me ver? Perguntei a Helena. Quer, mas não precisa aceitar. É direito seu. Mas uma parte de mim queria. Precisava olhar nos olhos dele e entender onde eu tinha perdido meu filho. Alguns dias depois, a detetive Carla me avisou que o julgamento seria marcado em breve. Enquanto isso, Paulo continuava preso, aguardando audiência. Na televisão, mostravam imagens rápidas dele sendo escoltado por policiais. Ele parecia mais velho, abatido, mas ainda com aquele olhar que eu conhecia tão bem, o olhar de quem acredita ter razão, mesmo quando o mundo desaba. À noite, sentei na varanda com Helena. O mar estava tranquilo, a brisa leve. Você acha que ele ainda é capaz de mudar? Perguntei. Maria, mudança só vem quando a dor é grande o suficiente. Talvez ele ainda não tenha sentido o bastante. E se nunca sentir, então você precisa sentir por ele. Sentir, perdoar e seguir. Ficamos em silêncio. Na manhã seguinte, Carla me ligou com notícias novas. Dona Maria, descobrimos que seu filho tentou transferir parte do dinheiro para contas em nome da senhora. Vamos precisar que a senhora assine uma declaração adicional.
Isso significa que ele ainda estava tentando me usar, mesmo preso. Parece que sim. Mas agora temos tudo documentado. Ele não tem mais como escapar. Suspirei. Obrigada, Carla. Por tudo. Ela sorriu do outro lado da linha. A senhora fez mais do que imagina. A sua coragem vai ajudar outras mulheres na mesma situação. Depois que desliguei, fiquei olhando o mar. Era fim de tarde, o céu dourado refletia nas ondas. Peguei o diário e escrevi. A justiça pode prender corpos, mas o que aprisiona a alma é o medo. E hoje, pela primeira vez, eu não tenho medo. Mas o destino ainda não tinha terminado comigo. Naquela mesma noite, recebi uma nova ligação. Helena atendeu primeiro, pensando ser Carla. Mas a voz do outro lado era masculina, áspera. Diga para Dona Maria que isso não acabou. O filho dela pode estar preso, mas as dívidas não. Helena ficou pálida. Quem está falando? A linha caiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela olhou para mim, os olhos arregalados. Eles sabem onde você mora. O medo voltou como uma onda gigante, pronta para me engolir. Mas dessa vez, junto com ele, veio algo diferente. Helena, eu não vou fugir de novo. Maria, esses homens são perigosos. Eu sei. Mas já fugi demais. Agora eu preciso enfrentar. Ela respirou fundo. Então vamos enfrentar juntas. 13 mais nós. O barulho do vento invadiu o apartamento, trazendo o cheiro de chuva. Lá fora, nuvens escuras se acumulavam no horizonte. O telefone tocou de novo. Dessa vez, era Carla. Dona Maria, eu preciso que a senhora fique calma. A polícia rastreou o número da ligação. São homens ligados a um grupo criminoso com quem seu filho negociava. Estamos mandando reforço agora mesmo. O coração batia acelerado. Eu segurava o aparelho com força, enquanto observava as primeiras gotas de chuva caírem no vidro da janela. Carla, eles vão tentar me machucar? Estamos fazendo de tudo para evitar, mas preciso que a senhora confie em mim. A ligação terminou, e eu fiquei parada na sala, o som da chuva crescendo lá fora. Helena fechou as janelas e apagou as luzes. Vai ficar tudo bem, disse, mas a voz dela tremia. Olhei para o reflexo no vidro. A mulher que me olhava de volta já não era a mesma. Tinha rugas mais profundas, mas também uma firmeza que nunca conheci antes. A verdade tinha um preço alto, e eu estava disposta a pagá-lo. O trovão ecoou, e naquele instante eu soube que a tempestade que se aproximava não era apenas lá fora. A tempestade da noite anterior parecia ter lavado a cidade inteira. O céu estava claro, mas dentro de mim o peso ainda era o mesmo. Naquela manhã, eu acordaria não apenas como mãe, mas como testemunha contra o meu próprio filho. Helena me buscou cedo. O silêncio dentro do carro era denso, quase palpável. Passamos boa parte do caminho em silêncio até que ela disse: Você ainda pode desistir, Maria. Não. Se eu desistir agora, tudo o que vivi vai ter sido em vão. O Tribunal de Recife era um prédio antigo, com paredes altas e janelas estreitas. Do lado de fora, jornalistas esperavam com câmeras, microfones e curiosidade. Eu segurei a mão de Helena e respirei fundo. Lá dentro, o ar era frio. O som dos passos ecoava pelos corredores. Um segurança nos levou até a sala onde aconteceria a audiência. Eu sentei na primeira fileira, tentando controlar o tremor das mãos. Quando Paulo entrou escoltado por 2 policiais, o tempo pareceu parar. Ele usava um uniforme cinza, o rosto abatido, a barba por fazer. Ainda assim, seus olhos, os mesmos olhos do menino que um dia eu embalei nos braços. Mãe, ele disse, quase num sussurro. Não respondi. A juíza entrou e todos se levantaram. O som do martelo de madeira ecoou pela sala, marcando o início do julgamento. A promotora iniciou a acusação. Falou sobre as fraudes, os documentos falsos, as contas em meu nome. Cada palavra era uma ferida aberta. Helena segurava firme a minha mão, como se me emprestasse força. Quando chamaram meu nome, senti as pernas fraquejarem. Caminhei até o banco das testemunhas, sob o olhar atento de todos. Dona Maria Ferreira, a senhora confirma ter sido vítima de extorsão financeira por parte do réu, seu filho, Paulo Ferreira. Case. Ezincum marma. Vora desin, exiguro vari. Por um instante, as palavras pareceram ecoar sem sentido. Filho, réu, extorsão.
Confirmo. A promotora pediu que eu contasse tudo, desde o início, e eu contei. O café naquela manhã, o envelope, as ameaças veladas, as promessas de reembolso. Contei sobre as vezes em que assinei papéis sem entender. Contei o medo, a culpa, a vergonha. Enquanto eu falava, Paulo abaixava a cabeça, o olhar perdido. Pela primeira vez, ele não parecia arrogante, parecia humano. Quando terminei, a promotora me agradeceu. O advogado de defesa se levantou. Era um homem de terno caro e sorriso calculado. Dona Maria, a senhora se considera uma boa mãe? A pergunta me atingiu como um soco. Ouvi Helena respirar fundo ao meu lado. Durante muito tempo, achei que ser uma boa mãe era dar tudo. Hoje percebo que, às vezes, ser uma boa mãe é dizer não. O advogado inclinou a cabeça. Então a senhora admite que abandonou o próprio filho quando ele mais precisava? Não o abandonei. Eu o deixei arcar com as consequências dos próprios atos. A juíza interveio. Senhor advogado, mantenha o foco. Ele se calou, mas Paulo levantou os olhos e me encarou. Havia algo novo neles, uma mistura de raiva e desespero. O restante da audiência passou como um borrão. Testemunhas, documentos, depoimentos técnicos. Cada detalhe revelava mais sobre os esquemas de fraude e as mentiras de Paulo. Quando a juíza anunciou o intervalo, eu saí da sala com Helena. Nos sentamos em um banco do corredor. Como você está? Perguntou ela. Vazia, mas livre, assenti. Pela primeira vez, comecei a entender o que liberdade realmente significava. Na volta à sala, Paulo seria ouvido. Sentei novamente, tentando me preparar. Ele foi conduzido ao banco de depoimentos. O advogado o orientou a falar com calma. Senhora juíza, começou ele. Eu admito que cometi erros, mas minha intenção nunca foi machucar minha mãe. Eu estava desesperado. Tentei proteger minha família. Fiz escolhas ruins, mas não sou um criminoso. As palavras dele pareciam ensaiadas, mas ainda assim me atingiram. Parte de mim queria acreditar, mas outra parte já sabia que era tarde demais. A promotora rebateu rapidamente. Desespero não justifica fraude, Sr. Paulo. A senhora, sua mãe, perdeu toda a aposentadoria por causa de suas mentiras. O senhor quer mesmo falar de proteção? Paulo ficou em silêncio. Olhou para mim, mas dessa vez não havia súplica, apenas resignação. Quando o julgamento foi encerrado naquele dia, a juíza anunciou que a sentença seria divulgada na semana seguinte. Eu saí da sala com as pernas trêmulas. Lá fora, o sol do meio-dia me cegava. No carro, Helena quebrou o silêncio. Você foi incrível lá dentro. Enfrentou seu próprio passado. Eu não fiz isso por coragem, Helena. Fiz porque não tinha mais escolha. Durante a semana seguinte, tentei me distrair, mas a espera era insuportável. As noites eram longas, e o som do mar, que antes me acalmava, agora me lembrava da solidão. No dia da sentença, voltei ao tribunal. Helena estava comigo, e também a detetive Carla. A sala estava cheia, jornalistas, curiosos e alguns conhecidos que vinham apenas para ver o espetáculo. Quando Paulo entrou, parecia mais calmo. Havia algo de diferente nele. Talvez a aceitação do inevitável. A juíza começou a leitura. Paulo Ferreira é considerado culpado de todas as acusações: fraude financeira, falsificação de documentos e uso indevido de identidade. O som das palavras parecia distante. A pena será de 12 anos de reclusão, com possibilidade de redução mediante bom comportamento. Olhei para Paulo. Ele não chorou, não gritou. Apenas me olhou fixamente e disse, em voz baixa: isso ainda não acabou. Os guardas o conduziram para fora. Fiquei parada, sem saber o que sentir. Alívio? Tristeza? Nenhuma das duas emoções cabia inteiramente. Quando saímos do tribunal, o ar parecia diferente. Eu respirei fundo, tentando deixar tudo para trás. Agora acabou, disse Helena. Mas no fundo, eu sabia que não. Naquela noite, de volta a Salvador, sentei na varanda com o diário no colo. Escrevi: a justiça foi feita, mas o coração ainda carrega as marcas. A paz é silenciosa, mas o passado tem voz. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Por um instante, hesitei em atender. O medo antigo ainda vivia em algum canto dentro de mim. Do outro lado da linha, uma voz feminina falou: Dona Maria, aqui é a detetive Carla. Precisamos conversar.
Surgiram novas informações sobre o caso. É importante. Agora? Perguntei. Sim. Amanhã de manhã passo na sua casa. O coração voltou a acelerar. Fechei o diário devagar e olhei para o mar. As ondas vinham e iam, como se carregassem segredos. Senti que, embora a sentença tivesse sido dada, a história ainda estava longe de terminar. Na manhã seguinte à ligação da detetive Carla, eu quase não dormi. A madrugada foi longa e o som das ondas batendo nas pedras parecia um relógio marcando o tempo até o inevitável. Quando o sol nasceu, a luz atravessou as cortinas e me encontrou acordada, com a caneca de café fria nas mãos. Helena chegou antes mesmo de Carla. Está pronta? Perguntou com a voz cautelosa. Pronta não é a palavra certa, mas estou de pé, respondi tentando sorrir. Pouco depois, Carla bateu à porta. O rosto dela estava mais sério do que o habitual. Dona Maria, encontramos novas provas. Paulo tentou, mesmo de dentro da prisão, transferir valores usando seu nome. Mas agora temos tudo bloqueado. Ele não conseguirá mais te atingir financeiramente. Senti um alívio silencioso, embora o coração ainda estivesse pesado. E o que acontece agora? Ramínio. Agora, a senhora pode finalmente seguir em frente, disse Carla com um olhar quase maternal. Essas palavras ecoaram em mim o resto do dia. Seguir em frente, como se fosse fácil depois de tanto tempo parada no mesmo lugar. Mas talvez fosse hora de tentar. Com o apoio de Helena, comecei a frequentar grupos de mulheres que, assim como eu, haviam sido vítimas de abusos financeiros e emocionais. No início, eu só ouvia. As histórias eram diferentes, mas a dor era a mesma. Mulheres que entregaram suas vidas, suas economias, seus sonhos, acreditando no amor, na família, na lealdade. Um dia, uma das mulheres me perguntou: "E você, Dona Maria, o que pretende fazer agora?" Não soube responder. Até aquele momento, tudo o que eu tinha feito era sobreviver. Na semana seguinte, Helena insistiu que eu participasse de uma feira comunitária em Salvador. Mostra seus bordados, Maria. As pessoas precisam ver o que suas mãos são capazes de criar. Montei uma pequena banca na praça principal. O cheiro de coco e tapioca se misturava ao som dos risos e das ondas ao longe. As cores dos meus bordados chamaram a atenção de várias mulheres. Uma delas, de cabelos grisalhos e olhar gentil, parou e perguntou: "Esses trabalhos têm uma história, não tem?" Sorri. "Cada ponto é um pedaço de mim." Ela me escutou contar sobre como comecei a bordar ainda menina, sobre os anos em que usei o bordado como refúgio silencioso e sobre como, sem perceber, aqueles fios coloridos me mantiveram viva. No final do dia vendi quase tudo, mas mais do que o dinheiro, eu ganhei algo que há muito tempo não sentia: propósito. Nas semanas seguintes, voltei à feira todos os sábados. Conheci mulheres incríveis, cada uma com sua história de dor e superação. Helena me ajudou a registrar oficialmente o projeto que começamos a sonhar juntas, uma pequena associação para acolher e orientar mulheres que queriam recomeçar. "Vamos chamar de Recomeço", sugeri. "Perfeito", respondeu ela. O nome soava simples, mas carregava o peso e a beleza de tudo que havíamos vivido. Com o tempo, a notícia se espalhou. Outras mulheres se juntaram. Organizamos oficinas, palestras e rodas de conversa. Eu, que sempre tive medo de falar, comecei a dar depoimentos sobre minha própria experiência. Na primeira vez que subi num pequeno palco improvisado, minhas mãos tremiam. Respirei fundo e disse: "Meu nome é Maria Ferreira. Por quase 70 anos, eu vivi para os outros. Primeiro para meu marido, depois para meu filho. Eu achava que amor era sinônimo de sacrifício, mas aprendi que amar também é se respeitar." O público aplaudiu, e eu chorei. Chorei por todas as vezes que me calei. Por todas as mulheres que ainda não encontraram coragem de dizer basta. Helena me abraçou no fim da fala. "Você não imagina quantas mulheres vai inspirar." Com o passar dos meses, o recomeço cresceu. Recebemos convites para entrevistas e eventos. De repente, eu, uma mulher comum de Recife, me tornara uma voz de esperança para muitas. Mas nem tudo eram flores. De tempos em tempos, eu recebia notícias de Paulo. A detetive Carla me informava que ele havia tentado recorrer da sentença sem sucesso. Depois de um tempo,
Ele começou a enviar cartas. No início, eu não quis ler. Mas um dia, movida pela curiosidade e por algo que eu ainda não sabia se era saudade ou culpa, abri uma delas. Mãe, não peço perdão. Sei que não mereço. Mas estou tentando entender onde errei. Aqui dentro, a solidão é cruel. E talvez agora eu entenda um pouco do que a senhora sentiu todos esses anos. Espero que esteja bem. As palavras dele me atingiram de forma confusa. Parte de mim queria acreditar em arrependimento, outra parte temia cair de novo na velha armadilha da compaixão. Mostrei a carta a Helena. Ela leu e disse apenas: ele pode estar tentando mudar, mas isso não significa que você deva abrir a porta novamente. Guardei a carta numa gaveta. Não como lembrança, mas como lembrança de quem eu não queria mais ser. Os meses passaram e o recomeço ganhou reconhecimento. Fomos convidadas para participar de um programa de televisão local. O tema era Mulheres que transformaram dor em força. Antes da gravação, o apresentador me perguntou: o que a senhora diria para outras mulheres que ainda vivem presas em relações de dependência? Desafiá-las. Pensei por um instante e respondi: diria que nunca é tarde para dizer não. Que recomeçar não é fraqueza, é coragem. A entrevista foi ao ar e o impacto foi imediato. Centenas de mensagens chegaram de mulheres agradecendo, contando suas histórias, pedindo ajuda. Eu me senti útil pela primeira vez em décadas. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o mar. As ondas pareciam mais calmas, como se também tivessem aprendido a aceitar seu próprio movimento. Helena chegou com uma garrafa de vinho e 2 copos. Brindemos, Maria. Por você, por nós, por todas. Brindamos em silêncio. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Você percebeu? Disse Helena depois. Há 3 anos, você era uma mulher assustada. Hoje é inspiração para tantas outras. Sorri. Acho que renasci. Você não apenas renasceu, você floresceu. Por miná-lo. Mas no fundo, eu sabia que havia uma parte da minha história ainda sem fim. No dia seguinte, recebi outra carta. O remetente, novamente, era Paulo. Dessa vez, o envelope estava mais leve, o papel dobrado com cuidado. Estou sendo transferido para um regime semiaberto. Tenho trabalhado num projeto de reabilitação e aprendido a viver com menos. Queria agradecer por não ter me deixado me destruir completamente. Talvez um dia a senhora possa me perdoar. Não peço nada. Só queria que soubesse que eu ainda sou seu filho. Fechei a carta e fiquei em silêncio. A brisa da tarde atravessava as janelas, levantando as cortinas. Helena chegou logo depois e me encontrou com a carta nas mãos. Ele escreveu de novo? Escreveu. E o que vai fazer? Não sei. Olhei para o mesmo mar que me viu fugir, me viu chorar e agora me via viver. Talvez o perdão seja o próximo passo, murmurei. Helena me observou por um momento e respondeu: ou talvez o perdão seja só a continuação da sua liberdade. Sorri, mas dentro de mim havia algo mais. Uma sensação de que o destino ainda tinha planos. No horizonte, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. E ali, entre o som do mar e o farfalhar do vento, eu pressentia que Paulo ainda voltaria a cruzar meu caminho. O tempo passou devagar, como se o universo quisesse me dar tempo para decidir o que fazer com a carta de Paulo. Li e reli aquelas palavras tantas vezes que já as sabia de cor. Talvez um dia a senhora possa me perdoar. A cada leitura, o peso delas mudava dentro de mim. No começo, era raiva. Depois, tristeza. E por fim, algo mais silencioso. Helena percebeu minha inquietação. Você está pensando em responder? Não sei. Parte de mim quer esquecer tudo. Outra parte quer entender se ele realmente mudou. Cuidado, Maria. A culpa é um laço que se parece com o amor. Ela tinha razão, mas algo em mim queria acreditar que o sofrimento podia transformar, que a dor talvez tivesse ensinado a ele o que nem a minha bondade conseguiu. Os dias seguintes foram de reflexão. Continuei com as atividades do recomeço, as reuniões, as palestras, as oficinas. O grupo crescia. Mulheres de várias partes do Brasil enviavam mensagens contando como minhas palavras as tinham inspirado. Certo dia, durante uma dessas reuniões, uma senhora levantou a mão e disse: Dona Maria, eu perdoei meu marido depois de 20 anos.
não porque ele merecia, mas porque eu merecia viver em paz. Aquela frase ficou martelando na minha mente. Talvez o perdão não fosse para Paulo, talvez fosse para mim. Sem avisar Helena, escrevi uma carta curta. Paulo, recebi sua mensagem. Não sei se já consigo perdoar, mas reconheço seu esforço em mudar. Espero que este novo caminho te leve a se encontrar. Eu estou bem, finalmente livre. Enviei a carta e não esperei resposta. Algumas semanas depois, recebi uma ligação. Era a detetive Carla. Dona Maria, o Paulo foi liberado para o regime semiaberto. Está trabalhando num projeto de reabilitação urbana em Salvador. Ele pediu autorização para te ver, mas deixamos a decisão nas suas mãos. Meu coração disparou. Ele está aqui? Sim. E parece diferente. Calmo. Mas só vá se sentir pronta. Demorei 3 dias para decidir. No quarto, me arrumei como se fosse para uma ocasião importante. Escolhi um vestido simples, o mesmo que usei no primeiro evento do recomeço. O encontro aconteceu num café perto da praia. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado, olhando o mar. Estava mais magro, o cabelo grisalho aparecendo nas têmporas. Quando me viu, levantou-se devagar. Mãe, Paulo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele gesticulou para a cadeira à frente. Posso te oferecer um café? Sentei. Pode, mas sem açúcar. Já aprendi a gostar do amargo. Ele sorriu de leve, um sorriso que eu não via há muitos anos. Eu vi a senhora na televisão, falando do recomeço. Foi bonito. Nem braço. Além. Não foi bonito, Paulo. Foi necessário. Ele assentiu, olhando para as próprias mãos. Eu entendo. Demorei demais para entender o que te fiz passar. Eu achava que controle era cuidado, que pedir era confiar. Mas, na verdade, era medo. Eu tinha medo de falhar, medo de não ser o filho que o pai queria que eu fosse. Ficamos ali, conversando por quase 1 hora. Ele não tentou justificar nada. Apenas contou como estava tentando reconstruir a própria vida, plantando árvores e ensinando outros presos a trabalhar com o solo. Tem algo de simbólico nisso, não acha? Perguntou. Eu destruí tanto, e agora passo os dias tentando fazer algo crescer. Olhei para ele e percebi que, pela primeira vez, suas palavras não eram manipuladoras. Havia sinceridade, vulnerabilidade. Eu não sei se consigo te perdoar completamente, Paulo, disse. Mas hoje, olhando para você, sinto que não preciso mais carregar o ódio. Ele respirou fundo. Isso já é mais do que eu esperava. Nos despedimos com um abraço tímido, quase desajeitado. Mas dentro daquele breve toque, havia algo que eu não sentia há muito tempo. Leveza. Voltei para casa caminhando pela areia. O vento batia no rosto e o sol começava a se pôr. No horizonte, o céu se misturava entre o laranja e o azul. Senti as lágrimas descerem. Mas eram lágrimas diferentes de alívio, não de dor. Quando cheguei ao apartamento, Helena estava me esperando na varanda. Você foi vê-lo, não foi? Fiquei em silêncio. E então? Ele mudou, ou pelo menos está tentando. Mas mais do que isso, eu mudei. Eu finalmente aprendi a viver sem medo. Helena sorriu. Então, a justiça foi completa. Não, Helena. A justiça é o que o tribunal faz. O que eu encontrei é paz. Japinizo. Naquela noite, abri meu diário e escrevi as últimas palavras daquela jornada. A vida me ensinou que não existe idade certa para começar de novo. Que o amor sem limites aprisiona, mas o perdão liberta. Que a força de uma mulher não está em suportar o sofrimento, e sim em decidir que ele acabou. Fechei o caderno e, pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Meses depois, o recomeço completou 2 anos. Organizamos um grande evento em Salvador, com música, depoimentos e histórias de superação. Mulheres de vários lugares vieram para contar como conseguiram sair de relacionamentos abusivos e reconstruir suas vidas. Quando chegou minha vez de falar, o salão ficou em silêncio. Subi ao palco com o coração acelerado, mas o sorriso firme. Meu nome é Maria Ferreira. Comecei. E por muito tempo eu achei que minha história tinha acabado quando perdi tudo, mas a verdade é que foi ali que tudo começou. Eu perdi meu dinheiro, minha casa, meu filho. E, no entanto, ganhei algo que jamais pensei que teria. A mim mesma. As pessoas aplaudiram.
Vi lágrimas, abraços, olhares cúmplices. Continuei. Não é vergonha cair. Vergonha é desistir de se levantar. Cada uma de nós tem o direito de recomeçar. Não importa a idade, o passado, nem o tamanho da dor. Sempre há tempo para reescrever a própria história. Fiz uma pausa. E se você está ouvindo essa história agora, e ela tocou o seu coração, eu te peço uma coisa. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal. Histórias como a minha só fazem sentido se ajudarem outras pessoas a enxergar que nunca é tarde para recomeçar. A plateia aplaudiu de pé. Entre os rostos emocionados, vi Helena sorrindo, e naquele instante soube que finalmente estava onde devia estar. Quando o evento terminou, fiquei sozinha no palco, olhando para as cadeiras vazias. O eco dos aplausos ainda vibrava no ar. Olhei para o céu e murmurei, quase num sussurro: Obrigada, vida, por me deixar começar de novo. E enquanto o vento leve atravessava o salão, senti dentro de mim uma certeza tranquila. A história que um dia começou com medo e silêncio, agora terminava com liberdade e voz.